Olá, meu nome é Giovana e hoje eu e minha colega Larissa a gente vai apresentar um trabalho sobre o exame de gasometria arterial. Qual é a definição de gasometria? É um tipo de exame que ele é realizado com o sangue arterial e o objetivo principal desse exame é o estudo dos gases, para ver se eles estão sendo trocados de maneira correta. Os gases estudados são o O2 e o CO2. É verificado também uma avaliação do equilíbrio ácido-base e de alguns eletrólitos também. Há parâmetros que são utilizados, como por exemplo pH, saturação de O2, pressão parcial de CO2 e de O2, e também de alguns eletrólitos, como por exemplo o cloro, o cálcio, o sódio. E como esse exame é realizado? O sangue ele é coletado da artéria do braço ou da perna, e na hora dessa coleta, a artéria radial ela deve ser priorizada, porque ela tem maior facilidade de acesso aos vasos e também tem uma menor chance de punção em relação a vasos próximos. Esse exame é doloroso também e pode ser invasivo devido a esse fato. Por fim, após a coleta do sangue, ele é levado para o laboratório e os testes bioquímicos eles são realizados. Há passos importantes para uma coleta de forma adequada. Há também umas regrinhas que são chamadas de as regras da gase arterial e eu vou falar alguns passos dessa regra. Que é explicar o procedimento ao paciente, escolher o local da punção, hiperestender o punho do paciente, realizar a limpeza do local, usar agulhas e seringas específicas para não correr coagulação, introduzir a agulha, colher de 2 a 3 ml e comprimir o local da punção. Após isso ser feito, a amostra ela tem que ficar armazenada e transportada no gelo e deve ser analisada somente de 10 a 15 minutos. Após esse tempo, não pode ser analisada. Há também o gasômetro, que é um aparelho específico para esse tipo de análise. Existem vários desses aparelhos e alguns parâmetros e a unidade de medida podem variar. Onde esse exame pode ser utilizado? Esse exame ele não é pedido rotineiramente, como o hemograma, por exemplo. Ele é feito em pacientes graves, que geralmente estão em centros cirúrgicos, UTIs, que estão hospitalizados e sob efeito de anestesia, sedação. Ou seja, é um exame pedido em casos mais específicos. Agora eu passo a palavra para minha colega Larissa. Obrigada, Giovana. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os valores de referência. E cada parâmetro tem o seu. Vamos começar com o pH, né? Que é o parâmetro em que é usado para medir se o sangue está ácido ou se ele está básico, né? Ou acidose ou alcalose. E como que a gente sabe se ele está com acidose ou alcalose, né? Tem uma variação normal de pH, e essa variação normal, que é o valor de referência, é de 7,35 a 7,45. Isto é como se fosse uma balança, né? Se ele está abaixo de 7,35,35, significa que ele está com uma acidose. E se ele está acima de 7,45, significa dizer que ele está com uma alcalose. E o pH não é o único parâmetro, né, que é analisado na gasometria. Existem outros parâmetros que são muito importantes e eu vou citar alguns deles aqui. Um deles é a saturação de oxigênio. Ela mede os níveis de oxigênio no sangue, né? Quanto de oxigênio tem no sangue do seu paciente ou no seu sangue. E ele tem que estar sempre acima de 95%. Abaixo disso, seu paciente vai estar com hipóxia, que significa baixo nível de oxigênio no sangue. Isso não é bom, porque existem órgãos, nossos órgãos, né? Eles precisam de oxigênio porque é essa a nossa fonte de energia, né? Por exemplo, o cérebro não pode ficar muito tempo sem oxigênio, senão podem ser causados danos permanentes, né? E existem pouquíssimos casos específicos, em que o seu paciente pode estar com uma hiperóxia, que é o quê? Um nível mais elevado de oxigênio no sangue. Existem casos específicos, como, por exemplo, na circulação extracorpórea, o perfusionista ele deixa o nível de oxigênio um pouco mais alto, né? Mas não é sempre que isso pode acontecer, então tem que sempre ficar de olho nisso no seu exame. Já o bicarbonato, ele tem dois valores de referência que a gente pode utilizar, porque como a Giovana disse, esse exame ele é feito no gasômetro e existem diferentes tipos de gasômetro no mercado, né? E existem duas unidades de medida que são analisadas
nesse gasômetro. Ele pode analisar em milimol por litro ou em miliequivalente por litro. Se o seu gasômetro tiver em milimol por litro, seu valor de referência será de 18 a 23. Se estiver abaixo disso, o seu paciente vai estar com uma acidose. Se estiver acima disso, seu paciente vai estar com uma alcalose. Ao contrário, se o seu gasômetro apresentar em miliequivalente por litro, o seu valor de referência será de 22 a 26 miliequivalente por litro. Abaixo de 22, você também terá uma acidose e acima de 26, você terá uma alcalose. Já a pressão parcial de CO2, que é de gás carbônico, né, vai ser o contrário do bicarbonato. É um pouco confuso, mas eu prometo que não é tão ruim assim. Nessa PA de CO2, o valor de referência é de 35 a 45 milímetros de mercúrio. Mas como é que eu vou lembrar? Lembra lá do pH que você tem um valor de referência de 7,35 a 7,45? Pronto, você vai pegar esses valores depois da vírgula e esses vão ser os valores de referência da sua pressão parcial de CO2, 35 a 45 milímetros de mercúrio. Então, quando você está abaixo de 35, ao contrário do bicarbonato, você tem uma alcalose. Já quando você está acima de 45, seu paciente está apresentando uma acidose, que é quando o sangue, como eu já disse, está ácido, né? Isso também não é bom. Já a pressão parcial de oxigênio não é igual à saturação de oxigênio, eu vou explicar porque daqui a pouquinho. O valor de referência é de 80 a 100 milímetros de mercúrio. Abaixo disso, o seu paciente vai ter uma hipóxia e acima disso, uma hiperóxia, que somente em casos específicos pode acontecer. Como eu falei antes, saturação de oxigênio é diferente de pressão parcial de oxigênio. Cuidado com isso. Saturação de oxigênio, como eu disse, é o nível de oxigênio presente no seu sangue. Já a pressão parcial de oxigênio é o quanto de sangue está dissolvido no seu plasma. E para que você vai utilizar esses parâmetros no seu exame, né? Esses valores de referência? É justamente essa a importância da gasometria arterial. Porque enquanto seu paciente está lá na UTI ou durante uma cirurgia no centro cirúrgico, ele vai estar sedado, como a Giovânia disse, ele vai estar sob efeito de anestesia, né? Ele não estará controlando, digamos assim, o próprio corpo, né? De forma geral. Então, a fisiologia dele não estará normal, né? Ele pode estar apresentando um problema cardíaco, um problema pulmonar, um problema renal, enfim, algum problema que fez com que ele precisasse dessa assistência mais invasiva, né? Provavelmente ele estará em ventilação mecânica. Então, você é que estará ajudando esse paciente a controlar essa fisiologia dele, né? E a gasometria pode mostrar alguns distúrbios importantes pra gente. Se o seu paciente apresentar algum distúrbio desse, vai ser mais difícil dele apresentar uma melhora, né? Rapidamente, ou isso pode levar até a óbito. E você tem que ficar muita atenção nos valores de referência, né? E você tem que saber, o problema tá no rim ou o problema tá no pulmão. Mas como que a gente sabe isso? Eu não sei se lá no início vocês prestaram atenção, mas naquela balança do pH, ele é controlado, digamos assim, somente por 2 fatores. Os fatores renais ou fatores pulmonares. Ou seja, ele é controlado pelos níveis de bicarbonato ou pressão parcial de CO2. São esses os parâmetros que vão ditar se o seu paciente vai estar com uma acidose ou com uma alcalose. Então, se o problema estiver no rim, você vai dizer que aquele distúrbio é metabólico. E se o problema estiver no pulmão, você vai dizer que aquele distúrbio é respiratório. E existem 3 tipos de distúrbios. O distúrbio primário, que é aquele que você já percebe logo de cara. O distúrbio secundário, que é se o seu paciente está descompensado ou compensado, e aí você vai usar uma fórmula para saber essa descompensação, né, se ele está mesmo compensando ou não. E o distúrbio terciário é um pouquinho mais avançado, mas também você utilizará um dos parâmetros da gasometria para saber se ele terá esse distúrbio terciário.
E como que você vai saber, né, se ele tá com distúrbio? Eu tentei trazer aqui uma forma mais lúdica da gente aprender, né, uma interpretação assim básica da gasometria, visto que essa apresentação não é para ser complexo, né? Então, primeiro de tudo, olha o pH. Se o pH tá normal, tá ácido, tá alcalose, então você tem que saber. Se tiver ácido, olha lá o PCO2. O PCO2 tá ácido, tá alcalose. Se ele estiver acima de 45, você vai ter uma acidose. Opa! Então, o distúrbio é respiratório. Então, vai ser uma acidose respiratória. Ah, ok, mas o meu PCO2 não está alterado. Ou está alterado, mas não está atendendo uma acidose. Você olha o seu bicarbonato. Lembrando, para o seu bicarbonato, você pode ter dois possíveis valores de referência. Vai depender do gasômetro que você está utilizando no seu local de trabalho. Ele pode te dar os valores em milimol por litro e pode te dar os valores em miliequivalente por litro. Se tiver em milimol por litro, seu valor de referência vai ser de 18 a 23 milimol por litro. Já se tiver em miliequivalente, vai ser de 22 a 26 miliequivalente. Então, seu bicarbonato ele vai estar abaixo de 18, vai estar abaixo de 22. Então, opa, isso é uma acidose metabólica. Então, seu paciente vai estar com uma acidose metabólica, um distúrbio metabólico. Então, é isso. Não subestime o exame, porque o seu paciente vai estar lá dependendo de você, né, para continuar sobrevivendo. E esse exame, ele parece assim, só uma gasometria, mas não, ele pode ser muito importante, porque, por exemplo, seu paciente tem um problema cardíaco no coração, e ele vai estar lá, aparece na sua gasometria com potássio elevado. O potássio elevado é muito ruim para quem tem problema no coração. Isso significa que seu paciente está prestes a ter uma parada cardiorrespiratória, porque o potássio, ele meio que causa um curto-circuito no seu coração, né, que ele gera a própria energia. Ele meio que causa um curto-circuito no coração e faz o coração parar. Então, é muito importante. Você pode evitar que o seu paciente tenha uma parada cardiorrespiratória, né? Essas são as nossas referências e muito obrigada pela atenção.